quem quiser estudar neurociência e hipnose, essa vertente da neurociência com a hipnose, essa interseção das duas, eu acho que precisa saber desses assuntos. Vou chamar a atenção aqui. E a minha ideia é, ao final, eu vou fazer uma redução de tudo que eu vou falar, mostrando para as pessoas alguns aspectos que vão resumir tudo que eu vou falar para inserir a neurociência dentro da visão de quem trabalha com hipnose. Eu chamei o caminho o caminho da hipnose dentro da neurociência. Eu acho que ficou uma coisa interessante e eu espero que seja proveitoso para todos vocês, né? Então, eu vou começar. Deixa eu fazer aqui, compartilhar. E nós vamos falar hoje um pouquinho dessa vertente entre neurociência e hipnose, tá? Então, eu quero. A ideia disso é o que estudar. Quem quer saber sobre neurociência e hipnose, muitas vezes a pessoa fala, como que eu vou, o que eu devo estudar, por onde eu devo começar, né? Então, quando a gente começa a trabalhar com hipnose, a gente sempre vê classicamente aquele conceito de estado. Se é um estado alterado de consciência, se não é, quer dizer, esse é um detalhe que é tão... Né, isso aqui é um slide antigo que eu tinha, que era o primeiro slide que eu tinha quando aprendi hipnose, e que a gente viu os conceitos antigos. E, na verdade, muitos deles ainda são válidos até hoje. E algumas teorias que falavam sobre a hipnose. Essas teorias, vocês vão ver, nós temos uma sequência enorme de teorias, tá certo? A gente não pode esquecer que a primeira explicação neurológica da hipnose, só para chamar a atenção, foi a teoria reflexológica de Pavlov, né? E que dizia que existia um sistema de sinalização, primeiro e segundo sistema, e que existia um centro de inibição localizada, que depois esse centro de inibição localizada se difundia por todo o sistema nervoso. Essa teoria foi uma primeira teoria para mostrar que já existia uma certa preocupação em entender a neurofisiologia da hipnose, desde a época do Pavlov, lá na primeira metade do século passado. Aqui eu quero lembrar vocês, de uma maneira rápida, né? Não vou falar cada um desses, mas só para lembrar que quando a gente vai falar modelos conceituais de hipnose, quem quer estudar hipnose a fundo, é interessante ter uma ideia, pelo menos uma ideia, de todos esses conceitos, principalmente dos conceitos mais importantes, né? Magnetismo animal, pelo Mermer, o sonho lúcido do Custódio de Faria, tá certo? Neurohipnotismo do Braid, né? Aqui a exclusão psíquica do Rhodes, tá? Então a gente tem uma série, aqui vocês estão vendo 16 modelos conceituais, aqui tem mais outra quantidade de modelos conceituais, tá certo? Todos esses modelos tiveram a sua fase, e se a gente for tentar entender todos eles, nós vamos ver que cada um, na realidade, contribui com um pedacinho de detalhes que, na realidade, fazem parte, estão ligadas à hipnose, né? Então, é bem interessante a gente ter uma ideia de que existe esse monte de modelos e ainda vão continuar existindo outros modelos. Isso sempre vai acontecer. Mas os modelos são uma tentativa de tentar, vamos dizer, explicar como funciona a parte neurofisiológica da hipnose, né? Então, tentar fazer uma integração entre a neurofisiologia da hipnose, tá certo? E o modelo explicativo de como essa neurofisiologia funciona dentro do estado hipnótico. Outro conceito que é importante as pessoas terem, né, é o conceito de teorias da hipnose. Quer dizer, isso aqui nós já vimos, esses conceitos que nós vimos, esses aqui são os mais importantes. Lembrando que do primeiro teoria foi a teoria eletrofisiológica, e que ela continua ainda tendo a sua importância, como vocês vão ver
no decorrer desse nosso bate-papo, tá certo? Nós temos uma série de eventos aqui, né? Lembrando da teoria da dissociação do Rhodes, que hoje ainda continua sendo uma das mais importantes. Nós vamos ver depois, quando a gente estiver vendo a neurociência, e essa aqui provavelmente é uma das teorias, né, que estão mais ligadas à neurofisiologia, lembrando que a sugestão induz, que o cérebro dissociado da crítica deduz, e o processo dedutivo é que é a grande, vamos dizer, é a grande estratégia da hipnose, como nós vamos ver mais para frente. Tá? Lembrar de uma estrutura importante do cérebro, que é o giro do símbolo direito, e isso está até ligado à tese de mestrado do Dr. Paulo Mello, que foi em 2000, tá certo? E a importância do giro do símbolo direito, como vocês vão ver. Isso aqui eu estou apenas chamando a atenção para vocês terem uma ideia de coisas importantes, e que nós vamos tentar esmiuçar um pouquinho tudo isso dentro de um estudo da neurofisiologia da hipnose. Tá? Quando a gente fala de definições da hipnose, existem várias. Quem já leu o livro do Dr. Marlos, vê que lá ele apresenta mais de 20 definições da hipnose. Tá? Eu, em 2019, eu publiquei esse trabalho, Reflexões Epistemológicas sobre a definição da hipnose, dentro de uma visão ampla, ou seja, eu procurei pegar todos os aspectos neurobiológicos que estão envolvidos na hipnose, tá? E tentar colocar tudo isso dentro de uma definição única, que eu chamei uma definição ampliada da hipnose, tá certo? Então, hipnose seria um estado psiconeurobiológico. Então, é um estado psiconeurobiológico, induzido por alguns procedimentos bem determinados. Então, é um estado induzido, chamado de indução hipnótica. E esta indução, ela visa diminuir o raciocínio lógico ou a crítica, tá certo? E aumentar a atenção focalizada e a capacidade de experienciar imaginariamente as sugestões oferecidas, a capacidade de se absorver dentro das sugestões oferecidas. Este processo determina, por conseguinte, uma série de fenômenos. Esses fenômenos sensoperceptivos, cognitivos e comportamentais. Tá certo? E toda uma fenomenologia da hipnose, tá certo? E que nós vamos ver no decorrer dessa palestra. Tá? E além de uma condição neurobiológica compatível com a experiência vivenciada. Isso é o mais importante. Muitas vezes as pessoas querem saber qual seria o estado importante, a característica ou a neurofisiologia da hipnose. Eu costumo dizer, olha, na realidade, a neurofisiologia, o que acontece dentro do cérebro de uma pessoa em transe hipnótico, é exatamente a experiência que ela está vivenciando, seja verdadeiramente externamente, ou seja imaginariamente, absorta imaginariamente naquela experiência. Então, na realidade, a condição neurobiológica é sempre compatível com a experiência vivenciada. Então, não existe uma condição neurobiológica. Existem tantas quantas situações forem sugeridas para aquela paciente, que, por sua vez, pode ser utilizada de maneira diferente e variada, com o intuito de melhorar o bem-estar das pessoas. Isso aqui foi uma definição que eu fiz depois de fazer toda uma série de questões, de reflexões, né, sobre algumas definições importantes, a APA americana e algumas outras definições. Então, eu fiz uma junção de todas elas e fiz vamos dizer, esse resumo. Na verdade, não é um resumo, ficou até maior, né? Mas eu fiz essa definição de uma maneira que pudesse contemplar todas as ideias de todas as definições que nós podemos ter aí nas várias escolas aí pelo mundo. Neurociência e hipnose. Quando a gente fala, muitas vezes os alunos falam, eu quero começar a estudar bem neurociência e hipnose. Por onde eu devo começar? Eu falo, olha,
para você começar a estudar neurociência e hipnose, deve começar do basiquinho, tá certo? E o basiquinho, tá? É começar com a célula nervosa, como funciona, como produz os neurohormônios. E depois tem todas estas disciplinas que eu chamo, que são importantes. A célula anatomia do encéfalo, as vias neurais, neurotransmissores, modificações neurológicas, quer dizer, como a gente vai aferir, como a gente estuda a neurofisiologia da hipnose. Tem que ter algumas noções de psicopatologias, psicofarmacologia também, e modulação epigenética. Isso aqui são alguns temas, hoje a gente poderia até ampliar hoje, mas esses aqui são os temas que eu coloco como mais importantes para que qualquer pessoa que venha a querer estudar hipnose precisam saber, precisam começar a ter essas noções. Tá? Então, a gente começa na primeira noção de célula. Parece brincadeira, né? Mas a gente precisa ter uma noção, uma percepção de célula, porque às vezes a gente está falando de célula, fala, não, os dendritos e as terminações, ou seja, é importante as pessoas saberem, primeiro que existem vários tipos de neurônios, eu não vou ficar entrando em detalhe. Segundo, que os dendritos são as células de recepção, elas estão ligadas diretamente ao corpo. Dendritos são aquele monte de conexões, uma árvore de comunicação. Essa árvore é o que recebe, dendritos recebem. A outra parte, a outro lado da célula nervosa, são chamadas terminações do axônio. São por onde ela emite as informações. As informações são criadas aqui, dentro do corpo celular, tá certo? E nós precisamos lembrar que dentro do corpo celular a gente tem um local que produz as proteínas e outro lugar que guarda essas proteínas, que empacota e faz com que elas depois sejam emitidas para que elas possam ser transmitidas para frente, tá certo? Aqui, só para a gente falar, eu não vou ficar falando de tudo isso, não é importante, é só chamar a atenção. Isso tudo faz parte de um curso, né? Dos dendritos, a função de cada um, e lembrar que no corpo celular é onde a gente recebe, através dos dendritos, onde a gente recebe uma informação, a célula nervosa. Essa célula nervosa, ela manda os impulsos através do axônio, que é esse corpo, né? Essa parte comprida da célula, e lá nas finais, onde ela vai transmitir as informações, essas terminações podem estar em contato com outro nervo, com outro neurônio, pode estar em contato com uma placa mioneural que está ligada à musculatura, ou pode estar ligado com um contato com alguma outra célula, geralmente células glandulares, onde vão determinar a liberação de hormônios. Ou seja, e pode eventualmente estar ligado a todas esse grupo de células. Pode estar ligado uma parte com outro neurônio, uma outra terminação pode estar ligada à neuromuscular e outra pode estar ligada a sistema neuroendócrino. Então, quer dizer, na realidade, isso aqui é importante as pessoas terem essa noção. Tá? Aí, só para mostrar para vocês uma coisa importante, é que hoje a gente vê falar muito de RNA mensageiro e tal. Toda informação que entra para uma célula, essa informação é captada por RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele capta uma informação aberta, ela está lá nos dendritos. Ela capta essa informação, esse RNA mensageiro, ele vai buscar o que está sendo, vamos dizer, comunicado àquela célula, o que é para ela fazer. Então, esse RNA mensageiro vai lá para o núcleo da célula. No núcleo da célula, ele entra em contato com o DNA e aí ele pode fazer uma transcrição, ou seja, uma tradução da informação que está sendo necessária, por exemplo, fabricar uma proteína, fabricar um neurotransmissor qualquer. Então, ele vai buscar a informação lá dentro do DNA, ele vê qual é o pedaço do DNA que importa, faz o que a gente chama de transcrição. Essa transcrição é que vai ser a responsável pela proteína. Onde vai ser criada essa proteína? Dentro do corpo celular, naqueles ribossomos, que são, vamos dizer, a fábrica de proteínas. E essas proteínas vão ser armazenadas depois no complexo de Golgi.
Tá? E, a partir daí, na hora de ser eliminada, ela é eliminada, tá? Através do axônio e vai lá para a terminação nervosa do lado axônio. Essa terminação nervosa pega essas vesículas e solta no que a gente chama na fenda sináptica. Existe toda uma neuroquímica ligada a como essas vesículas são liberadas. Não é a ideia dessa reunião agora, falar disso, mas num curso isso é bem interessante as pessoas terem essa noção. Por quê? Porque esta fenda sináptica é muito importante para quem quer trabalhar com hipnose com modulação psicossomática também, tá? Então, outra coisa interessante que é importante saber é que nessa transcrição do RNA, ele determina uma proteína. Essa proteína, tá certo? Essa proteína ela é retirada do DNA, tá certo? E o DNA, não sei se vocês lembram, mas todo o DNA ele é formado por quatro grupos, né? De nucleotídeos, que chamam, que são a adenosina, a tiamina, a citosina e a guanidina, tá certo? E a gente tem que lembrar, por exemplo, que a citosina, que é uma dos nucleotídeos, ela pode, se ela for estimulada, ela pode inibir uma determinada expressão. Se ela for estimulada, ela pode criar uma outra expressão. Por exemplo, vou dar um exemplo. O câncer de mama. Então, é como se tivesse uma chavinha aqui. Se houver uma metilação da citosina, ela pode estar inibindo a expressão do câncer de mama. Se ela tiver uma inibição dessa metilação, tá certo? Ela pode determinar a expressão do câncer de mama. Ou seja, nós podemos fazer essas modulações, tá? Que o meio ambiente está envolvido, e dentro do meio ambiente nós temos o meio ambiente externo, pode ser alimentação, radiação, medicamento, tudo isso, mas tem um meio ambiente interno, que é a nossa neurobiologia também, como vocês vão ver. Então, é importante vocês terem essas noções. Eu não quero dar uma aula disso hoje aqui, mas é só para que vocês tenham interesse de, poxa, tudo isso, se eu quero aprender neurociência, eu vou precisar saber. Depois disso, a gente tem que saber um pouco da anatomia, a importância da anatomia. Então, os lóbulos, tá certo? O lóbulo frontal, parietal, occipital e o temporal, tá certo? A função de cada lobo, quer dizer, o que cada lobo faz, o frontal é o pensamento racional, tá certo? O lobo temporal, principalmente memória, audição, linguagem, entendimento de linguagem, tá certo? O lobo occipital é o lobo da imaginação visual, de equilíbrio também. Ou seja, cada lobo desse tem a sua função e é importante que quem estude hipnose conheça. Por quê? Porque quando vai ler um trabalho, ele fala, foi ativado o lobo temporal, o lobo frontal, a pessoa precisa saber do que está sendo dito. Ainda dentro da anatomia do encéfalo, é importante a pessoa conhecer algumas estruturas, grosseiramente, não precisa decorar tudo, mas algumas estruturas tem que conhecer. Então, é importante conhecer que existe um córtex, tá certo? Um córtex cerebral, tá certo? Que a gente tem uma área, que é a área central do cérebro, tá certo? É onde está mais ligado ao sistema límbico, tá certo? E nós temos o tronco cerebral e aqui o cerebelo. Cada uma dessas áreas tem as suas funções e a pessoa precisa ter uma ideia. Lembrar, isso é bem interessante, do cérebro trino do MacLean, tá certo? Lembrando que o nosso cérebro, o mesencéfalo, essa primeira base do cérebro aqui, é o centro neurovegetativo, tá? Então, a gente tem o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Essas três estruturas que fazem parte desse tronco cerebral, tá certo? Elas são, por onde a maioria dos estímulos que vem pelo corpo entra, através do sistema radicular ascendente, tá certo? Mas eles também são centros neurovegetativos. Quando a gente faz técnica de respiração, relaxamento, de gerenciamento de estresse e tal, a gente muitas vezes está mexendo principalmente com esse centro neurovegetativo. É importante quem trabalha com meditação, por exemplo, saber que é nesse tronco cerebral que está tendo esse início, né, de função. Sistema límbico, é importante a gente lembrar, né, do sistema límbico, que é o sistema, vamos dizer, intermediário entre o tronco cerebral
e o córtex cerebral, que é a parte mais nobre, mais racional, mais evoluída do nosso cérebro, nós temos o sistema límbico, que é o responsável pelo nosso pelas nossas emoções, pelo gerenciamento das nossas emoções e tudo, né? Então, é importante a gente ter essas noções de anatomia, tá certo? E aí, nós vamos entrar num campo e quando a hipnose começou a ser trabalhada, no início da hipnose, a gente começava estudando as ondas cerebrais e o transe hipnótico. Provavelmente, através das eletroencefalogramas, foram as ondas cerebrais as primeiras, vamos dizer, a primeira neurociência voltada para a hipnose foi através das ondas cerebrais. Tá? E é interessante a gente lembrar o seguinte, que numa situação de fisiologia normal, uma pessoa normal, nós, se nós estivermos, como nós estamos aqui conversando, nós temos uma certa concentração, num estado de alerta, cognitivamente a gente está pensando, raciocinando com tudo que está acontecendo, nós não estamos com excesso de informação e nem estamos relaxados. Então, nós estamos nessa onda, aqui nessa fase, chama beta, que tem 14 a 30 redes, ou seja, tem 14 a 30 oscilações dessa em cada 1 segundo. Tá certo? Bom, esse aqui é o nosso estado de alerta, nós estamos agora. Se você fecha os olhos e dá uma relaxadinha simples, tá certo? Você entra no estado alfa-gênico, você diminui as suas ondas cerebrais, então elas ficam entre 8 a 13.014, praticamente, ondas por cada segundo, tá certo? Isso aqui caracteriza um estado de relaxamento. No estado de relaxamento, a gente tem uma capacidade de aprender melhor, a gente tem uma melhor capacidade de foco, a gente tem aumento de produção de serotonina também, que é um efeito secundário desse estado de relaxamento, que determina um estado de bem-estar. Esse estado de relaxamento é muito comum nas pessoas que fazem técnicas de relaxamento, tá certo? As técnicas de relaxamento induzem esse estado e essa fisiologia. Se a pessoa continua nesse estado alfa e vai descendo, vai diminuindo a sua atividade eletrofisiológica, ela vai entrar no estado teta. Estado teta é um estado de sono. Na fisiologia normal, se nós estamos dormindo, nós entramos em teta, que é aquela fase de sonho. Nós temos uma fase de sonhos que é teta, e depois nós temos outra fase delta, que é uma fase mais profunda de sonho, onde não tem sonho. A gente não tem atividade REM, Rapid Eye Movement, tá certo? Ou seja, nós estamos num estado de fisiologia mais deprimida, nosso sistema neurológico, tá? Que é no estado delta. É um estado de sono com liberação de hormônio de crescimento. O que eu quero dizer para vocês é que todos esses estados são estados fisiológicos. Existe um estado, se a gente estiver hiperfocalizado, por exemplo, fazendo uma discussão, numa atividade mais intensa, prestando atenção numa situação mais estressante, por exemplo, ou fazendo alguma atividade mental superior com resolução de problema mais intenso, a gente entra nas ondas gama. Onda gama que aqui normalmente é de 30 a 100 Hz, ou seja, 100 picos por segundo. Então, você vê a intensidade dessa atividade neurológica. E hoje em dia nós sabemos que existe o hipergama que vai até 300 Hz, que antigamente não se estudava e hoje se estuda, né? Isso está ligado a umas alterações superiores que depois vocês vão ver. Mas o que eu quero que vocês entendam? E esse estudo dessas ondas cerebrais são dentro de uma fisiologia normal, de uma pessoa normal. Eu estou aqui, estou em beta. Se eu parar e fizer um relaxamento, eu vou entrar em alfa. E se eu entrar num sono fisiológico, eu vou para teta. E posso, se eu continuar no meu sono, eu vou faz parte do ciclo do sono, eu ir para delta. Tá certo? E, eventualmente, até para estados mais profundos, né? Como, por exemplo, existem estados, que já são estados meio alternativos, né? Diferentes, onde são estados já com algumas alterações não muito comuns, mas que podem acontecer. Por exemplo, isso aqui é uma onda chamada onda multalfa, tá certo?
E essa onda está ligada a a umas alterações, algumas outras alterações que não são muito bem explicadas na realidade, né? Mas que fazem parte eventualmente aparecem nesses estados de relaxamento. Tá? E é uma onda que, na realidade, ela parece com a onda alfa, tá? Mas ela tem as variações da intensidade, quer dizer, da amplitude das ondas, são variáveis. Né? Bom, o que eu quero mostrar que é importante? Isso tudo faz parte da nossa fisiologia normal. Se eu estiver dormindo, eu estou em teta. Se eu estiver sonhando, eu estou em teta. A hipnose, se eu estiver sonhando, eu estou em teta. Eu estou tendo uma experiência imaginária, eu estou vivenciando experiências emocionais, experiências, inclusive com sofrimentos, preciso, com liberação de hormônios. Ou seja, a minha fisiologia está de acordo com o que eu estou passando vivenciando naquele sonho. Tá? Isso no sono normal. Eu posso ir para delta. Delta, você vê que é uma onda mais baixa ainda, tá certo? E ela normalmente essa onda não tem sonho ligado a ela. Por que eu falo isso que é importante? Vamos ver esse diagraminha para vocês entenderem. Aqui nós temos a onda gama, que é a percepção aumentada, tá certo? O beta, que é o que nós estamos conversando agora, a alfa, a teta e a delta. Nesse estado fisiológico, como eu falei para vocês, o teta e delta é dormindo. Mas, vejam vocês, se eu estou no estado de alerta, então no meu estado de alerta, meu estado crítico é normal, eu estou conseguindo raciocinar logicamente, eu tenho um estado crítico, eu posso fazer as inter-relações com a minha experiência de vida, né? Eu estou num estado menos sugestionável, porque eu estou bem crítico, eu estou bem alerta. Minha zona lógica está preservada e meu pensamento racional. Isso dentro da fisiologia normal. Tá? Agora, olha que interessante. Se eu desço acordado, se eu continuo acordado, mas eu começo a desenvolver ondas alfa, onda teta, onda delta, isso é um estado de transição. Por quê? Porque esses estados aqui seriam estados de sono. Se eu estou acordado, eu não estou no estado normal, estou no estado paralelo, no estado alternativo de consciência, onde aqui eu deveria estar dormindo e eu não estou, eu estou acordado. Só que eu estou acordado com um funcionamento cerebral diferente. Da mesma maneira, se eu entro num estado gama muito estimulado, muito aumentado, tá certo? Eu também saio dessa minha fase de estado de alerta normal. Tá certo? Nós sabemos que quando uma pessoa está hiperfocada num trabalho e tal, às vezes ela está perdendo noção do que está acontecendo lá. Às vezes as pessoas chamam ela. É só ver uma criança jogando videogame. Ele está nesse estado gama. Se você chama a criança, muitas vezes ela não vê, ela não sabe o que está acontecendo, e ela está fora do seu estado de alerta normal. Então, se você estiver hiperestimulado em gama, você está num estado de transição fisiológica diferente, ou seja, todo esse teu estado crítico normal aqui, ele está alterado, ele já não é a mesma coisa, ele não responde da mesma maneira. E, se você estiver acordado nesses estados aqui de baixo, alfa, teta, delta, você também está acordado, mas as tuas ondas cerebrais estão mostrando como se o teu cérebro estivesse dormindo. Então, você também está num estado alterado de consciência. Hoje, isso é considerado os estados de trânsito, transicionais, eletrofisiológicos. Isso sob o ponto de vista eletrofisiológico. Então, uma das explicações hoje dos estados de transição eletrofisiológica, esse transe, é estado de transição de atenção. Essa atenção que aqui é uma atenção, vamos dizer, de vida normal, de alerta, de relacionamento normal,
Esse estado é modificado quando você está numa hiperatenção ou quando a sua atenção vai diminuindo tanto que você deveria estar dormindo, tá certo? E você está desenvolvendo acordado um estado onde o teu cérebro deveria estar dormindo fisiologicamente, ou eletrofisiologicamente. Então, isso aqui é para mostrar o que seria o estado de transição eletrofisiológica, tá? E lembrar também que isso aqui é um estado de transe hiperfocal. Isso aqui é o estado de transe que muitas vezes vocês lembram que foi chamado de estado de sono lúcido, né? Então, esse estado de sono lúcido é exatamente isso, quer dizer, você não está, você está acordado, mas a tua fisiologia é como se você estivesse num sono. Aqui algumas atividades importantes, lembrando que no estado teta é onde a gente tem sonhos, o estado de hipnose e meditação profunda. Então, quem faz meditação profunda, tá certo? Entra em teta, tá certo? Alfa, que é um relaxamento acordado. Eu posso, quando eu faço a técnica de relaxamento, eu estou em alfa. Eu ainda estou racional, ainda estou controlando tudo. Quando eu entro no estado teta, na realidade, eu perco um pouco a minha capacidade de raciocínio lógico, tá? E porque eu estou em sono. E aí eu tenho sonos, e o estado de hipnose está em teta. Olha que interessante. Quando a gente vai para estados mais profundos ainda, sem sonho, aqui significa muitas vezes que eu não tenho capacidade imaginativa intensa. Então, a hipnose trabalha principalmente nesse estado teta. Agora, aqui nesse sono profundo, são as técnicas de meditação muito profunda. Nessas técnicas de meditação muito profunda, é que muitas vezes se desenvolvem sensações de saída de corpo tal, que muitas vezes fazem parte também desses estados profundos. Ou seja, aqueles meditadores muito profundos, eles vão num estado neurobiológico mais profundo do que o estado que a gente precisa para trabalhar com hipnose. Aqui só para a gente ver de uma outra maneira, tá certo? Lembrar que as ondas gama, tá certo? Aqui já está 40 200. A gente lembra que nível superior de consciência, tá certo? E aqui tem estados, ondas cerebrais de gênio, eles falam, mas eu não sei se a gente pode dizer isso, mas é onde existe eu vou dizer, uma atividade superior tão elaborada, tão rápida, né? E que muitas vezes eles fazem isso como se fossem ondas de gênio. E alguns monges também, visionários, conseguem fazer um trabalho e eles entram nesse estado gama. Isso são achados, tá? Então, esses achados existem e estão aí disponíveis para quem quiser ver. Ondas alfa, tá certo? A onda beta, que é o estado nosso acordado, onde nós estamos agora, nesse momento, tá certo? E ela é a última memória curta de prazo e trabalho de rotina. É o que nós estamos fazendo. Onda alfa, que é de relaxamento. A onda teta, que é a onda da hipnose, principalmente. Onda delta, que é um sono profundo, é uma liberação profunda. E quem entra nesse estado, vamos dizer, no estado meditativo profundo, tá certo? Ele está num relaxamento profundo, ele tem acesso, alguns colocam até acesso à mente inconsciente coletiva, tá? E existe também uma onda mais baixa do que essa, chamada onda epsilon, que é abaixo de meio. Então, estados de êxtase de consciência, tal, de experiências místicas, tal, que acontecem naqueles meditadores profundos. Então, isso aqui é importante saber. Precisa saber desses detalhes, precisa saber ter essas noções. Uma outra noção que é importante é a noção neurobioquímica, que eu vou passar rapidamente para vocês aqui. Essa noção começa mostrando o sistema límbico, tá? E o que é o sistema límbico, tá certo? Comportamentos instintivos, emoções e impulsos básicos, tá certo? Então, as estruturas do sistema límbico que estão envolvidas, tá? Eu não vou ficar falando uma por uma, porque a maioria de vocês conhece, e é importante ter esse conhecimento da função do sistema límbico, quais as estruturas que estão envolvidas no sistema límbico, tá? Aqui, o que cada estrutura faz, quando a gente dá um curso, a gente conversa sobre a função de cada uma dessas estruturas,
a importância dela, inclusive como que a hipnose pode modular cada uma dessas estruturas, tá? E aí vem a história dos neurotransmissores, né? Quer dizer, o que são neurotransmissores? Por quê? Porque é tudo uma sequência, olha, nervo, ele tem uma neurofisiologia, essa neurofisiologia determina liberações bioquímicas, essas liberações bioquímicas são feitas através de neurotransmissores, tá certo? E esses neurotransmissores que são transmitidos pelas células nervosas, tá certo? Eles que são responsáveis pela efetivação, pela liberação ou pela resposta, tá certo? Final de alguma sugestão ou de algum fenômeno que esteja sendo, vamos dizer, induzido por aquela via neurológica específica, tá certo? Como que os neurotransmissores funcionam? Só para vocês verem, aqui existem várias classificações de neurotransmissores. Eu não vou ficar falando todos, mas adrenalina, norepinefrina, dopamina, serotonina, GABA, endorfina, ocitocina, são hormônios importantes que a gente, quem trabalha com hipnose, ouve falar toda hora, né? Mas tem um monte de outros. E é importante a gente ter noção que eles existem, tá? Ninguém consegue decorar tudo isso, até porque cada dia aparecem mais neurohormônios, mais neurotransmissores. Mas é importante a gente ter uma ideia, né? Até hoje, cerca de 60 neurotransmissores já foram identificados e eles podem ser classificados. Eu não vou ficar falando da classificação dele, mas aqui, como eles são formados, os neurotransmissores, você já viu, eles são formados lá no corpo da célula do neurônio, eles vêm através do axônio para a terminação nervosa, e na terminação nervosa eles são eliminados de algumas maneiras, alguns neurotransmissores, tá certo? Vocês vão ver que tem um tipo de funcionamento, outros são criados aqui na terminação nervosa, alguns vêm lá de cima, tá certo? Alguns neurotransmissores são mais rápidos, outros têm ação mais lenta, que chega a durar semanas. Então, existe toda uma série de informações que vale a pena vocês terem. Serotonina, dopamina, a função de cada uma, eu não vou falar agora, acetilcolina, noradrenalina, glutamato. Então, a maioria dos neurotransmissores que vale a pena a gente ter um certo conhecimento, que são os neurotransmissores que nos importam quando nós estamos fazendo modulação neurobiológica. Tá? E neuropeptídeos. Os neuropeptídeos são neurotransmissores, só que eles são maiores. É como se eles fossem uma cadeia, umas proteínas maiores. Esses neuropeptídeos, que são também neurotransmissores, a diferença é que, por serem maiores, eles têm um tempo maior para ser produzido, eles são produzidos na célula, tá certo? Guardados no aparelho de Golgi, depois eles são, quando são necessários, eles são eliminados e vão para a placa, para a placa, né? Para a placa de comunicação ali embaixo. O que acontece, tá? Eles vêm como vesículas e, dependendo de toda uma neurobiologia local que acontece, eles são eliminados e muitos deles podem ser recaptados. É o que a gente fala muito das recaptações de serotonina, de noradrenalina, né? Ou seja, quando a gente trabalha com os estados de humor, estados de ansiedade. É aqui que a gente vai trabalhar, precisa ter um entendimento deles. Tá? Então, quando esses neuropeptídeos são liberados, tá certo? Muitos deles são recaptados. Não importa agora como isso acontece, mas é só para vocês entenderem que são mais 50 neuropeptídeos que formam 10 famílias. Eu não vou ficar falando todas as famílias, mas vamos lembrar que a ocitocina, que é um neurotransmissor que a gente fala muito, neuropeptídeo, ele é um neuropeptídeo grande, tá certo? A insulina, aí tem alguns hormônios, neurohormônios, então, secretinas. Então, nós temos alguns que são importantes, que eu não vou entrar. Aqui a gente discute especificamente as funções biológicas da ocitocina, que é um hormônio importante para a gente tentar entender melhor. Isso, quando a gente está falando num curso, a gente entra num pouquinho mais detalhado, né? Logicamente. E aqui é importante a gente falar dos neurotransmissores responsáveis, que todos esses neurotransmissores são responsáveis pela maioria da psicopatologia, tá certo?
Então, as variações, algumas aumentam, algumas diminuem, outras deixam de existir. Ou seja, as variações desses neurotransmissores todos que nós comentamos, é que são responsáveis pelos transtornos de humor, de ansiedade, do transtorno alimentar, ou seja, todos esses transtornos que aqui estão, tá? E que são responsáveis por muitas coisas que nós recebemos para tratar. Distúrbio de memória, distúrbio do sono, transtornos sexuais, transtorno de ansiedade, transtorno de humor, distúrbio de comportamento, ou seja, toda a medicina cognitiva e comportamental, tá certo? Elas estão na dependência dessas substâncias que são os neurotransmissores. E algumas doenças também, neurológicas, fibromialgia, dor crônica, ou seja, todas essas doenças estão ligadas ao neurotransmissor. E aqui é só uma pequena amostra, tem muito mais do que isso, tá? Mas é só para mostrar para vocês a importância da gente ter essas noções de neurociência ligada, né? Bom, e aí a gente vem um outro lado. Quando a gente vai pesquisar, né, neurociência, a gente vê muito trabalho científico publicado e a gente fica falando como é que eu estudo, como eu posso estudar, quais as vias que eu posso estudar essa neurociência. Então, a gente tem um trabalho muito grande, quer dizer, hoje o que a gente mais encontra na internet são as neuroimagens e pesquisas em hipnose, tá? Então, esse estudo é muito importante para quem quer se aprofundar um pouco mais no estudo da neurociência. Então, começa com sugestionabilidade hipnótica. A sugestionabilidade hipnótica ela é interessante como esse é um capítulo da hipnose, aonde muitas vezes a gente passa rapidamente num curso, mas a gente não se aprofunda, né? Hoje a gente sabe que nós temos, dentro da sugestionabilidade hipnótica, uma série vamos dizer, de fatores que estão envolvidos, chegando até a fatores genéticos e bem identificados hoje em dia. E a gente estuda a sugestionabilidade hipnótica, uma das maneiras mais clássicas é pela escala de suscetibilidade de Stanford, tá certo? Essa aqui é a escala mais clássica que tem, tá? Uma outra escala é a escala de Harvard, que também é uma escala que a gente vê frequentemente. E fora isso, nós temos uma série de outras escalas que são menos acadêmicas, mas são mais técnicas, mais práticas, e que a gente, quando estuda hipnose, a gente ensina, que são as escalas de sugestionabilidade, tá? Que fazem parte que são importantes a gente conhecer para efeito de entender melhor, de qualificar a capacidade daquela pessoa de entrar em transe hipnótico. Lembrar que não depende de idade e gênero, tá certo? Quer dizer, o indivíduo, a capacidade do indivíduo de ser hipnotizada, e não está ligado também a características de personalidade, psicopatologia, tá certo? Quer dizer, tudo isso aqui não está ligado. A pessoa que é suscetível à hipnose, tá? Ela está relacionada à capacidade de concentrar em atividades, ouvir música ou sonhar acordado, principalmente o sonhar acordado. Vocês vão ver no decorrer daqui para frente o quanto é importante a capacidade imaginativa, a capacidade de entrar e se absorver na experiência imaginária. E aí isso tudo vai culminar com o que eu faço um resumo desse caminho hipnótico que vocês vão ver daqui a pouco. Então, uma outra maneira da gente estudar é a ressonância nuclear magnética do crânio, tá certo? A ressonância. Então, existem muitos trabalhos mostrando ressonância. E a grande capacidade da pessoa ser hipnotizada depende da morfologia cerebral. Então, hoje nós sabemos que, em estudos de neuroimagem, existem algumas características cerebrais, né, anatômicas, que demonstram, por exemplo, que a pessoa tem uma capacidade maior de ser hipnotizada. Por exemplo, tá? O rosto do corpo do caloso, isso aqui está o corpo caloso, o joelho, essa primeira parte aqui mais na frente, aqui é o joelho, aqui essa parte da frente faz essa curvinha para trás, tá? Eles viram que nas pessoas que são mais suscetíveis à hipnose, era 32% maior, ou seja, eu tinha um terço maior do tamanho do que nas pessoas que são menos suscetíveis à hipnose, tá certo?
Então, quer dizer, isso aqui já é uma característica que mostra que a hipnose tem alterações anatômicas, inclusive, no cérebro. Tá? Tomografia por emissão de hipóteses. Essa aqui é uma grande característica de estudo. Quer dizer, a tomografia por emissão de hipóteses, tá? Ela utiliza marcadores, né? Marcadores nucleares, marcadores, e esses marcadores, eles revelam as áreas que estão sendo ativadas durante alguns estados, algumas situações que a gente tem na vida. E aí, eles pegam as pessoas fora de hipnose, em transe hipnótico, e veem o que acontece, quais são as áreas que são ativadas. É certo? Essas áreas que são ativadas é que eles fazem a hipótese que a hipnose seria motivada pela imaginação vívida. Ou seja, a tomografia, por emissão de hipótese, que chama PET scan, tá certo? Ela mede o metabolismo de cada área. Esse metabolismo, tá certo? Ele é ativado em determinadas situações. Por exemplo, quando a gente está... Aqui eles mostram... Eu não quero entrar em detalhe, mas só para você ver. Aqui é uma pessoa em repouso, tá certo? E aqui, se a pessoa estiver andando, estiver acordando, aqui a pessoa está ouvindo algumas alterações. Aqui, se a pessoa está vendo, está ouvindo, aliás. Aqui a pessoa está enxergando coisas. Aqui ela está pensando, olha a área do córtex frontal. Aqui ela está lembrando, a área da memória. Ou seja, através desses estudos, eles determinam quais as áreas que estão sendo ativadas e depois eles colocando a pessoa em determinadas situações de hipnose, eles voltam a estudar e a observar as mudanças que acontecem e eles chegam à conclusão de quais áreas estão sendo ativadas. A tomografia por emissão de hipótese, o PET scan, tá? é uma dos estudos de imagem onde a gente tem tem uma quantidade maior de estudos dentro da hipnose, certo? Aqui uma outra situação, de alguma maneira a hipnose induziu o cérebro a registrar a voz proveniente da alucinação real. Só que eles estão estudando, está vendo? A voz, estudando o estímulo da voz, vários tipos de estímulos, tá certo? E como a pessoa estando em repouso e quando ela é ativada, o que acontece? E muitas vezes ela é só submetida a uma experiência imaginária. Então, em vez dela ouvir uma voz, ela imagina que está ouvindo uma voz. Em vez dela imaginar uma situação visual, ela imagina que está tendo aquela situação visual. Ela pode pensar sobre uma determinada situação. Então, tudo isso faz com que eles percebam que a experiência imaginária modifica, tá certo? A neurofisiologia cerebral, a ativação de algumas áreas. Aqui a mesma coisa, tá certo? E eles veem que pessoas pouco hipnotizadas, ela não era tão eficaz no controle da dor, tá certo? Mas a hipnose no controle da dor, em indivíduos altamente hipnotizáveis, eles são muito mais, eles funcionam 3 vezes mais do que o efeito placebo. Nós sabemos que o efeito placebo funciona mais ou menos em torno de 1/3 das vezes. Mas as pessoas que são mais suscetíveis à hipnose, ela tem 3 vezes mais resposta do que o efeito placebo, através dos estudos com o PET scan. Tá? Aqui mais estudando sofrimento causado pela dor, tá certo? Como que a hipnose reduziu, e a atividade do córtex cingulado, do giro do cíngulo anterior, tá certo? Que é uma área que está relacionada com o sofrimento emocional causado a dor. Esse giro do cíngulo, ele age como um relezinho. Algumas informações eles deixam passar, outras não. E quando a pessoa está em estado de transe, a gente consegue diminuir a atividade do giro do cíngulo, fazendo com que estímulos que deveriam ser interpretados racionalmente como dor, eles possam ser amenizados. Então, muitas vezes, isso serve para diminuir o efeito psicoemocional e até perceptivo da dor. Então, aqui dá para a gente perceber que a atividade do giro do cíngulo está ligado
as atividades relacionadas com o sofrimento emocional da causa da dor. Você diminui a atividade do giro do símbolo, você diminui a percepção dessa dor. Aqui, de novo, né, quer dizer, falando sobre alguns trabalhos, mostrando, eu não vou entrar em detalhes desse trabalho, porque não é a ideia aqui, mas a ideia é mostrar para vocês as maneiras de estudar. E o que vocês precisam ter, um pouquinho de conhecimento, lógico, ninguém precisa ser um especialista em tomografia, em PET scan, mas é importante ter essa noção para saber que existem estudos em neurociência, tá certo? E esses estudos feitos por pesquisadores, não somos nós que vamos fazer, são os pesquisadores, eles vão validando a hipnose através dos tempos. Cada vez mais saem mais trabalhos mais específicos, com novas justificativas, sempre validando a hipnose dentro da neurociência. Tá? Aqui também um outro trabalho, tá certo? Mostrando a atividade do cérebro direito e esquerdo, tá certo? A importância do cérebro esquerdo no sentido racional, e quando ele é desativado racional, ele fica com menos atividade, fica mais atividade do cérebro direito, tá? Mas isso aqui é um trabalho inicial, um trabalho antigo, que hoje em dia tem até questionamento em cima desse trabalho. De qualquer maneira, é só para mostrar para vocês onde fica. E, por fim, nós temos um mapeamento cerebral por eletroencefalograma digital. Esse aqui são trabalhos mais recentes, são pesquisas mais recentes, tá certo? E que eles também trabalham utilizando uma imagem, tá certo? Dentro daquela eletrofisiologia. Aquela eletrofisiologia do eletroencefalograma, que antigamente era só ela que existia. E o pessoal achava que ela era muito fraca para trabalhar com o estado de hipnose, tá certo? Ela não determinava muitas coisas. Hoje a gente vê que a junção das duas, da imagem, de uma forma de imagem de mapeamento cerebral e o eletroencefalograma, as duas conjugadas, tornaram-se um novo instrumento de pesquisa, tá certo? E esse instrumento de pesquisa chegou a conclusões interessantíssimas, tá? Então, por exemplo, que indivíduos sensíveis à indução tinham ondas teta, ou seja, aquilo que eu estava falando, as pessoas que são hipnotizáveis são aquelas pessoas que têm a tendência a estar em teta, como se estivesse em sono acordado, tá certo? Outra coisa que o estado de focalização desses indivíduos, que é o estado de hipnose, tá certo? Ele era determinado pelo estado de focalização desses indivíduos durante o trânsito, ou seja, durante um trânsito, a capacidade da pessoa focalizar naquela experiência que está sendo sugerida para ela é muito maior nos indivíduos que têm uma sensibilidade maior à hipnose. Então, isso pode ser feito através desse mapeamento cerebral por eletroencefalograma digital. E aí tem uma série de outros trabalhos, que eu não vou entrar também, tá certo? Áreas de maior atividade bioelétrica durante a indução e o aprofundamento, ou seja, tudo isso eles vão se somando e vão chegando à conclusão de que aquele estado de ondas tetas, delta, tá? São os maiores responsáveis pelos estados de coma, tá certo? Aqui a mesma coisa, o trabalho do nosso Paulinho Melo, que é um conhecido de todos nós, tá certo? Tá? Ele fez a tese dele, e na tese dele ele também trabalhou com mapeamento cerebral, entendendo que o cérebro, nesse momento de indução, as imagens pelo hipnotista são as imagens do hipnotista. Quer dizer, a imagem que você sugere para ele é uma sugestão externa, mas ele cria como dele e ele cria uma experiência interna. E, a partir daí, essa experiência interna dele passa a ser importante na neurobiologia do cérebro. Tá? Então, aí a gente tem uma série de trabalhos e que chega àquela conclusão daquela teoria da exclusão psíquica de Rhodes, que eu falei lá no começo, onde a dissociação da consciência, tá certo? É um dos dados importantes que estão chegando à conclusão hoje, ligadas aos estados de hipnose, e que o pensamento dedutivo prevalece sobre o indutivo.
Então, a gente costuma dizer que a sugestão induz, ou seja, a sugestão é um estímulo externo, ela induz. Mas a dedução, ou a dedução, ou seja, a experiência imaginária que a pessoa cria e se absorve nela e entra dentro dela, experiencia ela, tá certo? É que realmente é responsável pelos fenômenos da hipnose. Então, isso aqui eu estava falando só para mostrar para vocês. Então, é uma série de trabalhos, eu não vou ficar falando todos eles aqui, porque senão ficaria muito longo, tá certo? Para mostrar para vocês toda a importância desse mapeamento cerebral por eletroencefalograma digital. Depois vocês vão querer entender por que o Osmar está falando tudo isso, se isso é muito complexo, mas é que é importante que quem quer conhecer neurociência já ter uma noção de todas essas formas de estudar o nosso cérebro dentro dos estados de hipnose, né? Aqui é um outro trabalho mostrando o giro, o córtex frontal esquerdo e o córtex frontal direito, mostrando como eles são inibidos ou desativados em algumas situações, mostrando ainda que existe, embora não seja tão importante assim, tão intensa, mas que ainda existe aquela predominância do racional no córtex frontal esquerdo e do córtex frontal direito, a parte mais subjetiva, né? Então, isso é importante e o mapeamento cerebral continua confirmando isso. Tá? Então, aqui tem. E aí, o que acontece? A gente percebe o seguinte, esse autor, ele diz que as sugestões precedendo a indução hipnótica estão associadas à alteração na ativação cerebral de áreas envolvidas no normal processamento da experiência. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer o que o Dr. Mário Simões, que muitos de vocês conhecem, né? Ele, quando esteve aqui, ele coloca sempre no livro dele, inclusive. Para o cérebro, imaginar. Imaginar significa o seguinte, a dedução. Você dá uma sugestão e o teu cérebro cria aquela experiência e ele entra dentro dela, ele vivencia ela, tá certo? Para imaginar, para o cérebro, imaginar é o mesmo que fazer. Isso é tão importante, por quê? Porque isso aqui justifica aquilo que eu falei no começo. Não existe um estado específico de hipnose, existe um estado, uma neurofisiologia, que depende da experiência imaginária que a pessoa está tendo. Ou seja, se a pessoa está tendo uma experiência imaginária de bem-estar, ela está tendo toda uma neurofisiologia de bem-estar, de felicidade e tal, com a série de neurohormônios de bem-estar e um comportamento externo de bem-estar. Se a pessoa está tendo um estado de estresse muito grande, uma sugestão de estresse, ela vai criar uma experiência imaginária de estresse muito intensa, e aí é o que varia, essa capacidade imaginativa da pessoa é um dos elementos importantes na suscetibilidade, tá certo? Inclusive, hoje a gente sabe que está envolvido com locus genéticos, essa capacidade imaginativa de cada um, mas essa capacidade imaginativa de cada um é que vai determinar uma experiência imaginária. Essa experiência imaginária determina toda uma neurocircuitaria. Esses circuitos cerebrais determinam a liberação de um monte de neurohormônios, tá certo? E esse monte de neurohormônios é que determinam o comportamento externo e os resultados da hipnose que a gente procura, tá? Então, eu coloco assim, que o caminho da indução hipnótica, visto pela neurociência, tá? Da indução hipnótica. Vocês lembram da minha definição que é indução hipnótica, tá certo? Então, o rapport é o primeiro passo, tá certo? Vou voltar. O rapport é o primeiro passo, essa primeira relação de confiança, e ela determina, toda vez que nós vamos induzir a hipnose, seja hipnose clássica, ericksoniana, ou PNL, ou qualquer situação, a gente induz um estado de uma distorção neurosensorial. Às vezes é uma distorção neurosensorial dissimulada, como, por exemplo, na PNL, eu segurar a mão de uma pessoa, balançar a mão de uma pessoa e parar, ou então continuar balançando a mão da pessoa sem parar. Isso tudo cria uma distorção neurosensorial. Ou, no estado de relaxamento intenso que eu faço na hipnose clássica, ou
na técnica da confusão que o Milton Erickson faz na hipnose ericksoniana, tudo isso determina uma distorção neurosensorial. Essa distorção neurosensorial cria uma certa confusão, uma alteração neurobiológica no nosso cérebro. E essa alteração neurobiológica, ela determina aquela transição neurofisiológica. Aquela transição neurofisiológica, criada por que a gente chama de uma zona de fragilidade crítica, ou seja, esse tilt, vou chamar de tilt, essa confusão que dá no cérebro naquele momento, tá certo? Determina o que nós chamamos de estado transicional de atenção. Se você está, naquele momento, dando sugestões de bem-estar, de relaxamento e tal, a pessoa vai diminuir, vai mudar de onda, seja para uma onda mais baixa, entrando em alfa e depois em teta, ou seja, uma hiperestimulação, a pessoa indo para gama. Não importa, nas duas situações, ela está entrando no estado de transição de atenção. E esse estado transicional de atenção, tá certo? É que determina o quê? Determina o que nós chamamos de a fragilidade crítica, que é o estado de transicional de atenção, que é a diminuição da lógica, o aumento da sugestionabilidade, tá certo? A atenção focalizada e os fenomenologias da hipnose, tá certo? Esse estado aqui, esta situação determinada pela mudança do estado, quer dizer, você saiu daquele estado beta, que é aquele estado lógico, racional, bem, vou dizer, autocontrolado, que você foi ou para cima ou para baixo, você teve uma mudança do teu estado de atenção. Esse estado de atenção determina o que nós chamamos de fenomenologia da hipnose, do fenomenologia do estado de transe. Todos aqueles fenômenos ideomotores, ideosensoriais, psicoimaginários, que a gente ensina no curso básico de hipnose, que todos vocês sabem, tá certo? Todos esses fenômenos, tá, são determinados por essa diminuição da lógica, aumento da sugestionabilidade e tal. Então, esses fenômenos ideomotores podem ser desenvolvidos através da sugestão. Bom, e aí? Isso aqui é o caminho da indução. Depois que você fez e a pessoa entrou no estado de transe, o que acontece? Depois que entrou no estado de transe, aí a gente tem o que chama o caminho da utilização da hipnose, tá certo? Isso pela neurociência. Ou seja, a pessoa já está em transe. Então, é onde eu começo a trabalhar as sugestões. A minha ideia da sugestão, qual é a sugestão, a ideia? A ideia é eu me comunicar de uma maneira efetiva, de forma que esta pessoa, este sujeito, determine uma experiência imaginária dele, onde ele possa entrar dentro, ele possa vivenciar aquela experiência e, lembrando que para o cérebro imaginar é o mesmo que fazer, ele determina toda uma via neurobiológica específica daquela experiência imaginária que ele está vivenciando. E essa via neurobiológica, tá certo? Vai determinar uma ativação de um monte de neurotransmissores. E esses neurotransmissores que vocês já viram, cada um deles tem uma atividade. E quando a gente trabalha com hipnose, quais são os grandes grupos de patologias que a gente recebe? Transtorno de humor de ansiedade, transtorno alimentar, fisiologia de sono, avaliação do sistema autoimune, capacidade de memória e aprendizagem, modulação neurovegetativa, processo psicossomático, comportamento, ou seja, todos estes processos são determinados por este caminho. E se eles são determinados por este caminho, tá certo? Eles podem ser modulados por este caminho. E é isso que a gente aprende a fazer com hipnose em cada uma dessas situações. Então, eu costumo dizer o seguinte, que qualquer pessoa pode trocar uma lâmpada. Qualquer pessoa pode trocar uma lâmpada, pegar um fio, colocar um fio no lugar, isso aí é uma coisa simples. Um curioso, uma pessoa que seja um pouquinho mais curiosa, pode fazer pequenos reparos numa instalação elétrica. Uma pessoa que é um pouquinho mais curiosa pode trocar um chuveiro, pode trocar um pafluné, pode fazer uma pequena ligação elétrica, uma instalação elétrica. Agora, um técnico em eletricidade pode fazer uma instalação elétrica de uma casa inteira. E é um técnico.
mas ele pode fazer essa instalação e tem a sua efetividade, a sua resolutividade. Agora, se a pessoa quer organizar um sistema mais completo, por exemplo, criar o sistema, a organização de uma instalação elétrica de uma empresa, por exemplo, tá certo? Ela precisa ter uma formação um pouquinho mais profunda e precisa ter uma instalação, precisa ser um engenheiro elétrico. Ela precisa ter uma formação já superior. Tá certo? Agora, só isso não quer dizer muita coisa. Por quê? Porque só um pesquisador pode descobrir novas formas de aproveitar e ampliar a utilização da eletricidade e criar novas possibilidades. Então, eu vejo que trabalhar com hipnose é por aqui. Qualquer pessoa pode fazer hipnose. Alguns podem fazer umas coisas simples. Outros têm uma capacidade um pouquinho maior, um conhecimento um pouquinho maior, pode fazer algumas coisas até de algumas efetividades razoáveis. Uma pessoa que tem uma formação mais profunda vai ter um conhecimento melhor, vai poder fazer coisas mais complexas com a hipnose. E quem quer ser pesquisador para criar novas estratégias, criar novas formas de estudar a hipnose, aí tem que ser um pesquisador. Então, não basta só ter um conhecimento, né, de nível superior, ela tem que se aprofundar um pouquinho mais. E eu vejo que a hipnose é exatamente essa sequência, e por isso que eu acho que é importante vocês, ou todos nós, né, termos essa noção básica, que eu falei bem básica, e quando a gente vai dar um curso, todas essas disciplinas que eu falei para vocês, elas são aplicadas, por exemplo, no mínimo ao longo de um final de semana, para que as pessoas possam ter uma base um pouquinho mais profunda da neurociência ligada à hipnose. Tá? E isso aqui foi uma forma bem assim superficial de apresentar para vocês o que é importante, quem quer conhecer hipnose, o que a pessoa precisa ter de base para poder ir, dependendo do nível de profundidade que ela quer trabalhar, o que ela precisa saber. Tá? Era isso que eu queria passar para vocês, e agora eu vou abrir para quem tiver alguma pergunta, quem quiser falar alguma coisa, e a gente está aqui disponível para tirar. Isso é só uma passada, eu não tive a intenção de dar uma aula de neurociência, até porque eu, pessoalmente, nem sou a pessoa mais importante. Um neurologista, por exemplo, falaria com muito mais propriedade de uma série de detalhes dessa aula. E quando a gente faz o curso, é um neuro que é convidado. Mas, de qualquer maneira, é importante que todos saibam que essas são as disciplinas, são os pontos de importância que a gente deve ter, pelo menos, uma noção básica, quem quer trabalhar com hipnose de uma maneira mais séria, mais elegante e mais efetiva. Alguém quer falar alguma coisa? A gente pode levantar a mão, dar um sinal aí. Eu não sei se a Cleide está por aí ainda. Se tem alguém querendo falar alguma coisa. Eu estou achando que o pessoal ou não gostou, ou está achando... Então, vamos falar do próximo. Como? É, Cris. Fala, Cris. Não, acho que você realmente explicou muito bem, como sempre, né? Eu acho que é bem importante esse entendimento da hipnose e de todos os processos. Eu acho que ficou bem bacana mesmo. Parabéns mais uma vez. Isso é só vamos dizer, um en passant, porque às vezes as pessoas me perguntam assim, para mim conhecer onde que tem um curso de neurociência em hipnose específica, né? Eu não conheço um curso de neurociência específica da hipnose. Quando a gente vai estudar neurociência, você vai ter muito mais disciplinas do que isso que eu falei, tá? Mas esses que eu apresentei aqui são os pontos que eu acho importante para qualquer pessoa que queira trabalhar com hipnose de uma maneira um pouco mais profunda, tenha que ter essas noções, né? Eu gostaria de ouvir agora a opinião de vocês. Se vocês concordam ou não concordam, acho que eu fui muito superficial. Quer dizer, na verdade, eu fui superficial mesmo, porque isso que eu estou falando em 50 minutos, a gente normalmente fala em um final de semana, 2 dias inteiros, trabalhando sábado e domingo. Mas eu gostaria de ouvir a opinião de cada um de vocês. Eu gostaria de falar, Osmar. Entre dos pesquisadores. Fala.
Olha, eu fiquei impressionado de ver, né? A gente que trabalha há tantos anos em neurociência, em pesquisa médica, né? Eu até estava pensando, até quero conversar isso amanhã com a Eduarda, né? Que tem coisas que a gente aprende, mas que vai consolidar esse conhecimento, alinhavando detalhes que às vezes passa batido, como você fez. A tua aula foi absolutamente magistral. Você teve a capacidade de alinhavar pontos e essa finalização com relação à eletricidade, fazendo analogia, né, de eletricidade e vida, né, que é o movimento, foi absolutamente sensacional, Osmar. Eu quero agradecer a oportunidade de ter aprendido mais de novo com você, né? Essa capacidade de simplificar no sentido de não de ser reducionista, mas de conseguir fazer com que quem não conheça saiba um pouco a respeito. É uma característica tua e, olha, parabéns, viu? Foi excelente. Eu tenho certeza que os demais estão comungando comigo essa ideia, porque foi realmente muito bom mesmo. É isso. Obrigado, Monção. Obrigado. Alguém tem mais alguma coisa que quer falar aí? Seria interessante ouvir. Astir, você que é psiquiatra, falei muita besteira ou fiz alguma coisa aí? O que você achou? Tá me ouvindo? Estou te Tá. ouvindo bem. Estamos te ouvindo. Olha, eu só posso repetir o que o colega acabou de falar, da maestria de você concatenar os assuntos, né, e entrelaçar de uma forma maravilhosa. Eu quero é aprender mais, porque tem muitas coisas que eu vi há 50 anos que precisam ser... eu tenho que fazer um curso de neurologia de novo e neuroanatomia para me atualizar. Mas está muito bom, e quanto aos neurotransmissores, realmente na psiquiatria a gente sabe que os processos depressivos, de agitação psicomotora, né, as psicoses, todas têm alterações dos neurotransmissores, uns ficam mais elevados, outros menos, né? Então, na excitação psíquica, né? Tudo isso é observado, né? Na coisa. E cada dia a gente aprende mais e cada dia eu me sinto que eu sou pequenina, sei menos ainda. Preciso estar me atualizando diariamente. Devia ser repetido esse tema, viu? Eu sugiro que seja repetido lá para frente. Obrigada e boa noite. Vamos ver, eu preciso estudar mais isso aí, até porque eu vou ser honesto para vocês, provavelmente algumas dessas coisas que eu falei, nós já temos estudos mais modernos, mais profundos do que isso, né? É que a minha ideia não era entrar profundamente no assunto, até porque não é um assunto que eu domino com a maestria de um neurologista, por exemplo, ou de um neurocientista. Mas é para chamar a atenção da importância desses pontos, né? E eu acho que essa é a ideia. A gente ter essa noção que existe tudo isso encadeado, tá? Dentro do processo que a gente trabalha com hipnose. As pessoas precisam saber que existe isso. Porque senão elas continuam achando que é mito, que é falha, que é uma coisa do outro mundo, que é uma coisa, sabe, mística. E não. Hoje em dia a neurociência está bem profunda e, olha, provavelmente todo dia sai coisa nova em neurociência voltada para cada um desses aspectos que eu mostrei. Queria ouvir mais alguém, se tem a Rosângela, alguma coisa, alguma novidade, alguma coisa... Oi, Osmar, boa noite a todos. Osmar, eu queria te cumprimentar por esse resumo maravilhoso que você fez das ondas cerebrais. Eu acho que todos nós que somos da área da saúde devemos entender a fisiologia cerebral. Não é só para neurologista, é para todos nós que trabalhamos na área da saúde. Você fez um resumo brilhante. Eu sou no começo, uma curiosa pela hipnose, como pneumologista e acupunturista. Entrei na área da hipnose por causa que eu cansei de ver
câncer de pulmão, porque eu também faço broncoscopia, e quando eu fazia broncoscopia e diagnosticava o câncer de pulmão, eu já sabia o final da linha. Então, eu quis trabalhar na prevenção e parar uma pessoa, ajudar uma pessoa a parar de fumar envolve muito mais que medicamento, envolve uma mudança de postura mental, né? Então, essa parte de terapia cognitivo comportamental, a hipnose, ela veio associar ao meu consultório de pneumologia e acupuntura, no caso da dor, uma noção que todos nós médicos deveríamos saber, e profissionais da saúde, não só médicos. Então, assim, eu queria te cumprimentar pelas ondas cerebrais, essa análise que você fez, esse resumo, eu até divulguei por outros grupos que eu pertenço, da hipnose, você está de parabéns, e vamos continuar atuando na área da hipnoterapia, mas fazendo trabalhos. Nós estamos agora começando um trabalho muito interessante sobre a hipnoterapia nos estados alterados da consciência, na sugestibilidade. Então, assim, parabéns, viu? E vamos continuar fazendo desta prática da hipnose, assim, uma prática da saúde, né? Muito mais que da área médica, na odontologia, na psicologia, na fisiologia geral, também na parte de educação física, no seu autoconhecimento como pessoa, né? Sabendo o que você pensa, você, na verdade, executa, né? A mente é uma grande fábrica de eventos reais, né? Eu só consigo fazer aquilo que antes eu imagino. Parabéns, viu? Muito obrigada. Alguém mais? Eu não queria cansar vocês, mas eu tenho essa mania de fazer essas amarrações, né? Juntando as coisas para fazer um link de forma que as pessoas possam ter um entendimento um pouco mais amplo do tema. Eu espero ter conseguido fazer um pouquinho disso para a maioria de vocês. De qualquer maneira, eu vou agradecendo poder entrar em contato quem tiver alguma dúvida sobre o que eu falei, tá bom? Um grande abraço para vocês. Obrigada, Palácio. Até mês que vem.